Há 2 semanas atrás, nós iniciávamos essa carta magna que os autores eclesiásticos assim chamam, aonde Jesus nos fala de como nós devemos proceder. Não sei se vocês recordam, há 2 semanas atrás, Jesus falava de como é o coração dele. Nós víamos ali, portanto, um cardiograma de Jesus. O que é um eletrocardiograma? Nada mais é do que mostrar para a pessoa que faz a função de médico, que desempenha esse cargo, mostrar para ele que o seu coração está regular ou está irregular. Então Jesus, diante dos seus interlocutores, diante dos seus discípulos, Jesus mostrava o seu coração. Como deve proceder um coração? E nós tínhamos então uma semana para meditar sobre essa verdade que Jesus nos contou, ao pé da montanha. Depois vinha a semana passada, e na semana passada nós víamos que Jesus, ele diz como deve agir o coração. Se na primeira semana nós víamos como é o coração, hoje, ou melhor, na semana passada nós víamos como age o coração. E Jesus então dava uma deixa, ele dizia com palavras muito claras: vocês têm que ser sal da terra e luz do mundo. E nós meditávamos, creio que aqui vocês também meditavam a esse respeito. E hoje, diante dessa perícope, parece que Jesus, ele está falando totalmente o contrário. Talvez não necessariamente o contrário, mas Jesus está falando algo que fica meio que etéreo para nós. É um evangelho longo, então nós podemos dividir esse evangelho em 2 momentos. No primeiro momento, uma lei que tem um apostolado, e no segundo momento, um apostolado que tem uma lei. Vamos entender melhor isso. O versículo 20 do Evangelho é a chave de leitura para nós no dia de hoje. O versículo dizia: eu vos digo, se a vossa justiça for igual à dos mestres da lei e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Convenhamos. Justiça é justiça. O que será que o Jesus está querendo contar com isso? Será que tem uma justiça que é maior, que é mais perfeita, e uma justiça que não é tão perfeita assim? Será que Jesus está meio que esquizofrênico em falar isso? O que será que está acontecendo aqui? Ora, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que o próprio Deus usou uma pedagogia de leis, aonde ele usou uma lei segundo um apostolado. Ou seja, Jesus, ele tinha que vir para o mundo, e ele veio para o mundo, mas ele tinha que encontrar o mundo um pouquinho melhor. O que estava acontecendo? Se nós olharmos para os povos antigos, para as culturas tardias, nós veremos que são pessoas que têm um aspecto animalesco, de animal mesmo, né? Ou seja, a pessoa quando irritava-se, isso acontece até hoje, a pessoa quando fica furiosa, a pessoa, ela tem o desejo, a vontade de esganar o outro. E assim era a sociedade. Aquelas mais barbáries. Era assim, se você fez algo que eu não gostei, não simpatizei, então eu me comportava como um animal. Eu ia lá e destruía a sua vida, talvez o seu negócio, a sua família, e tudo normal. É a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Tomou, levou. Não leva o desaforo para casa.
E Deus, olhando para aquela situação animalesca que os homens viviam, Ele não iria enviar o seu filho nesse antro de perdição. Deus tinha que fazer algo para que Jesus viesse e encontrasse mais amenizado. Então Deus sacou, podemos assim dizer. Eu vou fazer uma lei de apostolado. Ou seja, as leis eram uma pedagogia para me levar à santidade. E de fato, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que existiram santos, santas. Basta nós olharmos, talvez, para Ezequiel, Jeremias. Houve patriarcas santos, houve profetas, sacerdotes santos. Mas notem que era uma exceção, não era uma regra. Ou seja, ali a pedagogia da lei era muito cerrada. Agora sim, se nós olharmos para o livro do Deuteronômio, nós veremos que lá no livro do Deuteronômio dizia: ame a Deus acima de tudo, primeiro mandamento. Se nós olharmos para o livro de Levítico, nós veremos que lá tem um mandamento que fala: ame o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus veio, a plenitude da graça chegou. Se Moisés deu uma lei, a graça que nos deu foi Jesus. Se antes a lei dizia: ame o seu próximo, no Novo Testamento Jesus diz: ame o próximo como eu te amei. Então perceba que Jesus não está exigindo nada de nós, muito pelo contrário, Jesus está nos dando graça para viver a lei, aqueles que quiserem. Nós somos livres.